Fala pessoal! Hoje aqui no Biologia no Papel, depois de alguns pedidos, primeira lei de Mendel. Vim trazer aqui para vocês um resumão das principais proporções fenotípicas que a gente encontra na primeira lei. Em geral, estas principais proporções fenotípicas que nós encontramos, elas se referem a um cruzamento entre heterozigotos, independente do tipo de herança que a gente vai tratar aqui, independente da relação entre os alelos. Nós vamos começar aqui com o mais clássico de todos, que é a dominância completa. Quando a gente fala em dominância completa, nós estamos dizendo que o alelo dominante ele manifesta sua característica quando ele está presente em apenas uma dose. Por exemplo, um azão já é o suficiente para manifestar a característica dominante, ok? Então nós vamos usar aqui como referência um cruzamento entre heterozigotos. Geralmente os vestibulares cobram este cruzamento, pode ter outros, mas geralmente é este. O Enem foca neste cruzamento. Vou usar um exemplo super simples, vou colocar aqui em cima, esqueci de colocar embaixo. Vamos colocar aqui uma característica que é super cobrada nos vestibulares. Pigmentação da pele. Vamos considerar que o azão dá pigmentação normal, enquanto o azinho causa ausência, na verdade, de pigmentação. O azinho condiciona ali o que a gente chama de albinismo. O indivíduo não consegue produzir melanina. Então, quando a gente faz o cruzamento azão-azinho com azão-azinho, vamos botar aqui no quadro de Punnett. Azão-azinho com azão-azinho. Quadro de Punnett, sempre faça, viu? Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Então, nós temos aqui esse cruzamento clássico. Guarde esse cruzamento, ele cai bastante. Temos bastante questões sobre ele. Então, o que a gente faz a partir disso? Vamos para a proporção, para a proporção genotípica. 1/4 de azão-azão, 2/4 de azão-azinho e 1/4 de azinho-azinho. Essa é a chamada proporção fenotípica. Lembrem-se que tanto o azão-azão quanto o azão-azinho dão a característica dominante, que no caso aqui é a pigmentação normal. Então eu vou somar 1/4 mais 2/4, temos 3/4 de pigmentação normal. Sobra apenas 1/4 de azinho-azinho, que vão ser os albinos, ok? Então esta vai ser a proporção fenotípica. Como é que a gente escreve essa proporção fenotípica? A gente pega os numeradores, já que o denominador ali é igual. 3/1. Esta é a proporção clássica do cruzamento entre híbridos ou entre heterozigotos na dominância completa. Na maior parte dos exercícios a gente vai ver 3 dominantes para 1 recessivo. Ok? Tem um outro tipo de herança que a gente chama de dominância incompleta ou ausência de dominância, é um outro nome. Não confundir com codominância, ok? Codominância é outra coisa. Aqui é dominância incompleta, né? Costuma aparecer em alguns vestibulares. O Enem, por exemplo, até hoje não trouxe, mas pode muito bem trazer. Na dominância incompleta, um único alelo dominante, ele não produz todo o fenótipo dominante. Ele vai produzir um fenótipo intermediário. Vamos usar um exemplo clássico aqui de uma flor chamada de maravilha, em que o alelo dominante condiciona flores vermelhas. Estou usando o azão e o azinho aqui mais como uma questão didática. A gente sabe que a regra não é essa, mas estou usando o azão e o azinho aqui por uma mera questão didática. E o azinho condiciona flores brancas, ok? Quando eu pego um cruzamento aqui de heterozigotos, vou pegar aqui azão-azinho cruzado com azão-azinho.
Quando eu cruzo aqui o Azão Azinho com Azão Azinho, fazendo o quadro de Punnett, eu vou repetir sempre esse quadro de Punnett, por mais que você se lembre dele, por mais que seja tranquilo, na prova repita, ok? Para não dar nenhuma zebra com cálculo mais tranquilo. Então, Azão Azinho cruzado com Azão Azinho, o que a gente vai ter? Novamente, 1/4 de Azão Azão, 2/4 de Azão Azinho, não simplifique aqui para facilitar a nossa proporção, e 1/4 de Azinho Azinho. Esta é a proporção chamada de proporção genotípica. Só que aqui no caso, quando a gente vai fazer a proporção fenotípica, ela será idêntica à genotípica. Por quê? O Azão Azão vai condicionar flores vermelhas, então teremos flores vermelhas, 1/4, e o Azinho Azinho, que não produz pigmentação nenhuma, terá ali 1/4 de flores brancas. A novidade é o heterozigoto. O heterozigoto aqui produz um fenótipo intermediário, só produz metade do vermelho. Então, vermelho, metade do vermelho misturado com metade branco vai dar rosa. Ou seja, se eu pego aqui os numeradores, qual é a proporção fenotípica da dominância incompleta? 1/2/1. Muito simples. 1/2/1. Esta proporção, repare, não é a mesma coisa do 3/1 que a gente observa na dominância completa. Ok? Eu separei aqui o Azão Azão do Azão Azinho. E por fim, um tipo de herança que costuma aparecer nos vestibulares são os alelos letais. Quando um genótipo, ou o homozigoto dominante, ou o homozigoto recessivo, o exercício vai te dizer isso, ele é letal. O indivíduo morre ou ainda no útero da mãe, ou morre antes de chegar à fase adulta. Também o exercício vai deixar claro em que momento ocorre essa morte. Vou usar aqui um exemplo clássico, um exemplo muito clássico de ratos, né? Uma espécie de ratos em que há 2 fenótipos com relação à cor de pelagem. O azão condiciona o pelo, a pelagem do rato amarela. Então o azão, a galera é amarela e o azinho é agute. Agute às vezes é chamado também de selvagem, tá? É um cinza meio chapiscado de amarelo. Quando eu faço um cruzamento de azão azinho com azão azinho, de novo esse cruzamento, hein, moçada? De novo esse mesmo cruzamento. Quando eu faço esse cruzamento de azão azinho com azão azinho, o que a gente tem? Vamos lá repetir o quadro de Punnett. Azão azinho com azão azinho. Azão azão, azão azinho, azão azinho, azinho azinho. Ficou meio apertado aqui, mas dá para entender. Neste caso, o azão azão morre no útero da mãe. Então, lá no útero da mãe, o azão azão vai morrer. Então, ele não chega nem a nascer. Então, nós vamos ter aqui nascidos. 3 possibilidades. Então, o denominador aqui é 3. Então, eu vou ter 2/3 de azão azinho e 1/3 de azinho azinho. Mudou ali. 2/3 para 1/3. Que é exatamente a proporção também fenotípica, porque 2/3 são 2/3 de indivíduos amarelos. Vamos ter aqui 2/3 de indivíduos amarelos. Enquanto 1/3 é 1/3 de indivíduos agutes. Ok? Fazendo a proporção fenotípica. 2/1. Ok? 2/1.
Olha que proporção diferente. É porque morreu alguém. Sempre que nós tivermos uma proporção de 2:1, é que alguém morreu no processo. Beleza? Então estas são as principais proporções fenotípicas da primeira lei. Abraço!